Vamos lá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, independente da hora que você esteja vendo esse vídeo, essa aula. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre discipulado. E o tema da nossa pequena aula hoje é Fui chamado para fazer discípulos. Nós somos a Escola Filosófica Reformada. Nós temos um seminário que acontece toda segunda-feira aqui na igreja onde nós congregamos. Eu vou deixar o link embaixo aí, vou deixar o número de telefone, se você quiser. E nessa aula eu quero falar sobre a importância do discipulado. Nós estamos numa série chamada Igreja que Cresce e nada mais justo e nada mais importante nessa fase de crescimento de igreja e uma fase que é uma fase saudável, que é fazer discípulos. Fazer discípulos é fazer a igreja crescer de forma saudável. Eu quero 3 pontos com você, pensar 3 pontos. E o texto base que eu vou usar é de Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Dentro dessa premissa, desse versículo que nós acabamos de ler, eu quero dialogar com você 3 pontos. O primeiro, o chamado não é opcional. O chamado para fazer discípulo não foi uma sugestão de Jesus, mas uma ordem direta. Aqui é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Quando o Senhor Jesus ele fala sobre o discipulado, a grande questão é que não é uma sugestão que vocês devem fazer. Talvez se vocês tiverem tempo, vocês façam não. Mas é uma ordem direta. Todos nós fomos chamados para fazer discípulo. Fazer discípulo não é algo opcional. Muitas vezes pensamos que essa missão é exclusiva simplesmente de pastores, missionários ou líderes espirituais. No entanto, a grande comissão foi dada a todos os seguidores de Cristo. Se você foi salvo por Jesus, você também foi chamado por Ele para discipular. Então, um outro ponto que nós devemos levar em consideração é que o discipulado não é uma missão exclusiva do pastor, do missionário, do líder espiritual, não. Jesus, quando ele nos chama a fazer discípulo, a grande comissão é para todos. Todos, todos, todos. Não é algo exclusivo de uma unção poderosa que vem sobre determinadas pessoas para fazer discípulos. Quando Jesus ele nos chama, esse poder que estava com Jesus, que através do Espírito Santo de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, ele vem e habita em nós. Então, todos nós somos capacitados para fazer discípulos. É claro que nem todos foram chamados para ser pregadores, nem todos foram chamados para ser cantores, mas todos nós fomos chamados para fazer discípulos. Não é opcional, em primeiro lugar, dentro do ponto que nós vemos. Primeiro, não é opcional. Nós não temos escolha, nós devemos fazer discípulos. E em segundo lugar, não é exclusivo, o chamado é para todos. Ponto 2, discipular é reproduzir o caráter de Cristo. Fazer discípulos vai além de ensinar doutrinas. Trata-se de caminhar com alguém, investir tempo, amar com paciência, ensinar com graça e apontar continuamente para Cristo. Fazer discípulos, e aí nós temos que entender, porque hoje nós vivemos, isso já vem de um tempo já, até que nós estamos desmistificando essa ideia, que fazer discípulos nada mais é do que você faz um trabalho de um evangelismo na rua, onde eu entrego um panfleto e eu trago essa pessoa para Jesus. Nós falamos o quê? Nós estamos aí discipulando, nós estamos fazendo discípulos, nós estamos trazendo as pessoas para a igreja. E essas pessoas que vêm, elas sentam nos bancos das igrejas e ouvem um culto quarta, um culto domingo, uma palavra quarta, uma palavra domingo, vêm para a escola dominical, aprende as doutrinas da igreja, as doutrinas do cristianismo, mas isso não é fazer discípulos, isso é catequizar alguém. Fazer discípulo é investir tempo com a pessoa. Fazer discípulo é você caminhar todos os dias com a pessoa, de tal forma que o caráter precisa ser formado e precisa ser moldado. E como nós formamos e nós moldamos alguém? Você vai ver que Pedro, quando ele está lá e Jesus está sendo julgado, as pessoas falam, você é um dele, você fala como ele.
As características do caráter de Deus, de Jesus, estavam tão impregnados em Pedro, que só das pessoas olharem para Pedro, eles viam Jesus, porque o caráter de Jesus estava sendo refletido em Pedro. Então, fazer discípulos é moldar o caráter dessas pessoas, mas é moldar o caráter não segundo a minha pessoa, não é moldar o caráter segundo a pessoa do pastor Alain, do professor Alain, ou do Marcos, ou do Felipe, não. O caráter da pessoa precisa ser moldado conforme o caráter de Cristo. Eu não faço discípulos eu faço discípulos de Cristo. E aí a importância de nós formarmos o caráter não segundo os meus pensamentos ou segundo os meus padrões, mas segundo os pensamentos e os padrões de Cristo. É permitir que outra pessoa veja Jesus em sua vida. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O verdadeiro discípulo reproduz o caráter do mestre. É ter um caráter tão moldado por Deus, mas tão moldado por Deus, que só das pessoas olharem para você, assim como olharam para Pedro, ver Jesus em nós. É ser seguidor de Jesus, não apenas seguidor de alguém ou de algum mestre. É claro que nós precisamos dessa ponte para nós conhecermos Jesus, mas o nosso caráter precisa ser moldado à imagem de Cristo. Uma das cartas mais poderosas que particularmente eu gosto é a carta aos Efésios, a igreja de Efésios. E Paulo vai dizer que nós precisamos deixar Cristo nascer em nós. Precisamos deixar Cristo ser moldados em nós. E isso é o discipulado. É fazer, em primeiro lugar, com que Cristo nasça em nós e depois que as características de Cristo moldem o nosso viver. Está entendendo? Então, o primeiro ponto: o chamado não é opcional, é para todos. Segundo ponto: discipulado é reproduzir o caráter de Cristo e não de alguém. E o terceiro ponto: não discipulamos sozinhos. Jesus termina a comissão com uma promessa poderosa: e eis que eu estou com vocês todos os dias. Você não está sozinho nessa missão. E aqui é um ponto central e até crucial, porque geralmente nós não queremos fazer discípulos, temos até algum receio de fazer discípulos, porque não nos sentimos capacitados e pensamos assim: poxa, o que eu vou falar? Como que eu vou agir? E a premissa principal é nós entendermos que nós não estamos sozinhos. O Senhor Jesus falou assim: e naquele dia vocês não precisarão se preocupar, porque o Espírito Santo vos fará lembrar. É esse mesmo Espírito, é claro que esse versículo que eu falei é algo muito escatológico, mas eu quero aplicar nisso. Esse tema que nós abordamos e esse versículo que ele falou: estou convosco todos os dias, ele está nos dando a ideia de que nós não estamos sozinhos. Embora fisicamente talvez você saia sozinho, ou esteja numa condução, ou num ambiente de trabalho, e você seja questionado acerca de Cristo, ou você queira falar da sua fé, possivelmente você não vai estar no meio dos seus irmãos de comunidade de fé, mas o que você precisa entender é que, independente de estarem ou não contigo, o Espírito Santo permanece, então você não está sozinho. Esse Espírito que arrumou uma morada dentro de nós, porque Paulo vai falar que nós somos edifícios dele, é esse Espírito que permanece morando dentro de nós e que nos impulsiona nossa mente, nosso intelecto, nosso coração para falar acerca dele e fazer discípulos, porque não existe ninguém mais interessado em fazer discípulos do que o próprio Senhor através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, independente de onde você esteja, você não está sozinho. E para uma reflexão rápida, para nós terminarmos, talvez você pense que não está pronto, que ainda precisa aprender mais. Não espere estar perfeito para começar. Comece hoje com alguém ao seu redor, um amigo, um irmão de fé, alguém novo na igreja ou até mesmo dentro da sua casa. Não espere estar pronto para começar a fazer discípulos. Comece aonde você estiver. Tire essa ideia da mente de eu preciso conhecer muito teologia, eu preciso ser perfeito, não. Quando o texto vai dizer que ele nos chamou para nós sermos testemunhas, o que ele quer dizer é que ele nos chamou para falar, para nós falarmos o que ele tem feito em nós e através de nós.
Todos nós temos um testemunho, todos nós, e é esse testemunho que Deus ele quer que você fale para as pessoas que estão à sua volta e testemunhe do que eles estão fazendo, para ser até redundante, né? E você pode começar hoje com um amigo seu, um amigo bem próximo, a falar com ele o que Deus tem feito através da sua vida, o que Deus tem feito por você, um irmão de fé, aquele irmão que ainda está meio fraco, aquele irmão que não tem aquela decisão ainda coesa, comece a falar do amor de Deus, acompanhe essa pessoa. Alguém novo na igreja, chegou na igreja agora, abraça ele, comece a caminhar junto com ele, se preocupe com ele, ligue para ele, fale com ele, procure fortalecer a fé dele, né? Ou até mesmo dentro da sua casa, para as pessoas que estão à sua volta, falar do amor de Deus, colocar um louvor. E isso é fazer discípulos. Fazer discípulos é vida na vida, é você viver com aquela pessoa, caminhar junto com ela e ensinar os princípios de Deus para ela, tá bom? E para isso que nós somos chamados. Foram 3 pontos. O chamado não é opcional, você não tem escolha para fazer discípulos, é uma ordem. Segundo, é reproduzir o caráter de Cristo, não o meu caráter, mas o caráter de Cristo em outra pessoa. E o terceiro ponto que nós temos que entender: nós, quando fazemos discípulos, nós não estamos sozinhos, nós temos a pessoa do Espírito Santo. E para terminar, não espere, comece hoje. Com quem quer que seja, com um amigo mais próximo, com um parente, com alguém que está começando agora na fé, caminhe com essa pessoa e faça discípulos, tá bom? Nós estamos aqui toda segunda-feira, eu vou deixar um telefone de contato. Nós temos aula hoje presencial e online. Se você quiser fazer parte desse projeto, você é muito bem-vindo, tá bom? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.